Nesse módulo, vamos falar de cromatografia acoplada à espectrometria de massas. E vamos usar as duas mais utilizadas para exemplificar aqui nesse curso, que é a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida. O primeiro acoplamento entre a espectrometria de massas e uma técnica de cromatografia foi a cromatografia gasosa. Lidarem com moléculas na fase gasosa. Então, foi uma barreira mais fácil de ser transposta. E em 1968, a Finnegan lançou seu primeiro GCMS, que foi feito, que foi acoplado pelo pesquisador Fred McLafferty. Tem o famoso rearranjo de McLafferty, dos mecanismos de fragmentação. A atividade é buscar um artigo que utilize a técnica de GCMS como ferramenta analítica, em alguma coisa que você queira ver na literatura. Tá? Então, procure um artigo que usa GCMS como ferramenta analítica. Aqui nós temos um esquema geral de um GCMS. Um GCMS ele é constituído de diversas partes. Ele tem um gás de arraste, um cilindro que tem um gás de arraste, que vai arrastar, vai passar por esse cano e vai arrastar uma amostra que vai ser injetada aqui nessa seringa. Então ele vai arrastar para onde? Para a coluna cromatográfica, que vai sofrer interações, essas moléculas que estão na amostra vão sofrer interações com essa coluna e vão migrando de forma diferente com o tempo. E assim, as que têm menor afinidade saem mais rápido, as que têm maior afinidade demoram mais e chegam no espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas ele tem que trabalhar na temperatura da fonte acima da temperatura que é usada aqui na parte cromatográfica. Por exemplo, se você tem uma rampa que chega até 250 graus, você tem que usar a fonte do espectrômetro de massa a 250 graus também. E aí vai para a ionização por elétrons. E a ionização por elétrons faz a formação de íons moleculares de fragmentos que vão para os analisadores analisarem essa fragmentação. Tá? E essa coluna normalmente ela é colocada num forno para sofrer um gradiente de temperatura, para a gente ter uma migração diferencial pela temperatura também. Aqui nós temos um injetor. O injetor pode correr em alguns modos, por exemplo, modo split, o modo splitless e o modo on-column. No modo split, essa amostra que está na seringa é injetada aqui no injetor, ele vai ser vaporizado e parte desse vapor vai ser jogado no lixo e parte vai para a coluna. Então, isso aqui é uma forma de você garantir que não vai ter nenhuma sobrecarga de amostra na sua coluna. Já que se você tem uma amostra já muito diluída, não há necessidade de fazer o split. Então, a gente usa o splitless. Aí, essa amostra é volatilizada aqui, aqui a temperatura é 250 graus, e ela entra na coluna esse vapor. Tá? No on-column, normalmente, a gente usa gases para serem injetados diretamente na coluna, então não precisa ter a volatilização. Agora, a atividade identifica qual modo foi utilizado no artigo que você escolheu. Agora, vamos falar um pouco de colunas. Tá? Normalmente, as colunas elas devem ter características semelhantes ao dos compostos a serem separados. Tá? Isso é uma regra universal. Tá? As colunas devem ser inertes em relação à amostra, então a amostra não deve reagir com a coluna. Ela deve ter baixíssima volatilidade, alta estabilidade térmica e baixa viscosidade. Existem dois tipos de coluna, colunas empacotadas e colunas capilares. As colunas capilares são as mais utilizadas. Normalmente elas são recobertas com fase estacionária, com diâmetro de 0,1 a 0,5 milímetros e comprimentos que podem ir de 5 metros a 100 metros. Conforme essa coluna for mais longa, você vai ter maior resolução e maior separação entre as moléculas que você está analisando. Mas você também vai ter uma corrida mais longa.
A atividade vai ser identificar qual a especificação da coluna utilizada no artigo que você escolheu. Normalmente, quando a gente está fazendo uma corrida por GCMS, nós escolhemos a coluna e também nós escolhemos a rampa de temperatura. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma varredura entre 50 e 360 graus, mas isso não é muito bom de se fazer. Normalmente trabalha com temperaturas até 250. Tá? Por quê? Porque a temperaturas acima disso pode haver sangramento da coluna. Né? Na verdade, ela já sangra um pouco. O que significa sangrar? Parte do recheio ela é volatilizada pela temperatura. Tá? Então, é importante a rampa para você ter uma melhor separação entre os componentes da mistura. Então, eu sugiro para vocês identificar qual a rampa de temperatura utilizada no seu artigo escolhido. Nós temos um cromatograma de GCMS de uma mistura de 8 componentes. Né? Butabarbital, meprabamato, primidona e assim por diante. Você pode ver que eles estão separados muito bem. Né? Agora, faça o seguinte, pegue o seu artigo e observe os compostos identificados no cromatograma do artigo que você selecionou. A busca em bibliotecas é extremamente importante na técnica de GCMS. Né? Então, faz uma busca de íon molecular e fragmentos para identificar a molécula da mistura. Né? Então, é muito importante você observar isso. Procure no seu artigo qual foi a biblioteca utilizada na identificação dos componentes que foram utilizados nesse artigo. E essa busca de biblioteca é super fácil. Você normalmente clica no pico cromatográfico e ele já vai abrir uma janela com as possíveis moléculas. Né? E essas moléculas elas vai ser listadas numa ordem crescente, né? O primeiro vai ter a maior possibilidade de ser e assim por diante. Né? Então a classificação é dada através do número de matches, né, entre fragmentos e os fragmentos do banco de dados. A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas é uma técnica muito utilizada no mundo inteiro. Uma das mais utilizadas por espectrometria de massa. Porque ela separa os componentes antes de elas serem injetadas, antes de elas chegarem à fonte de ionização do massa. Então, é uma etapa que serve para a introdução da amostra e purificação. Então, busque um artigo na literatura que use a técnica de LCMS como ferramenta analítica para a gente ir acompanhando aqui os pontos-chave dessa técnica. Aqui nós temos um sistema de HPLC, onde vamos ter fase móvel, né, fica nessa parte, tem uma bomba de HPLC, normalmente. Essa bomba ela vai mandar esse líquido, que é a fase móvel, até uma parte onde vai ser introduzida a amostra. Aqui é confluída a amostra mais a fase móvel e ela vai em direção à coluna cromatográfica. Aqui acontece a separação desses componentes através da interação diferencial entre os componentes, a fase móvel e a fase estacionária. E aí vai para a fonte de ionização do espectrômetro de massa, que ioniza e analisa essas moléculas. Aqui nós estamos descrevendo como acontece a separação dos componentes. A gente colocou aqui em preto, vermelho e azul, né, os componentes, né, em tempo zero. Ele está sendo injetado aqui na cabeça da coluna. Né, e aí começa a migração diferencial devido à interação. A componente amarelo vai ter maior interação com a fase móvel e menor com a fase estacionária. O vermelho vai ser o intermediário e o azul ele vai ter mais interação com a fase estacionária do que com a fase móvel. Tá? Agora veja no seu artigo qual foi a coluna utilizada. Aqui nós temos um cromatograma de HPLC com PDA, de uma degradação de um fármaco, no artigo que a gente fez,
a gente pode observar que não há diferença entre os cromatogramas em diferentes tempos de degradação. Então, aparentemente, o composto, que no caso é a valsartano, ele aparentemente não degrada, utilizando essa técnica de análise. Quando a gente injeta essa amostra no LC-MS, olha, o que a gente observa? A gente observa que existe, além do composto da valsartana, 2 íons de menor massa. Né? Então a gente pode, através agora, em rastrear esses íons, o 306 e o 352, a gente pode observar que eles aumentam com o tempo de degradação. Então a gente conseguiu obter dois padrões de fragmentação e que depois podem ser comparados com padrões analíticos. Né? E agora veja qual o equipamento e o modo de MS utilizados no artigo que você escolheu. Uma etapa super importante na espectrometria de massas é o preparo de amostra. Um dos preparos de amostra mais utilizados é a extração líquido-líquido. Na extração líquido-líquido nós temos uma fase orgânica e uma fase aquosa. Né? E aí a gente mistura isso, agita, né, formando uma emulsão. E essa emulsão depois ela se quebra, formando fase de novo, onde as moléculas que têm mais afinidade com a fase orgânica vão estar dissolvidas na fase orgânica e as moléculas que têm mais afinidade pela fase aquosa estão mais dissolvidas na água. Tá? Então apresente a extração que o artigo que você escolheu usou no seu artigo científico. A extração fase sólida também é muito utilizada. A extração na fase sólida ela é muito parecida com a cromatografia, né? Mas usa em coluninhas que coloca em fase estacionária, tá? Você faz o carregamento da amostra e a eluição, que você consegue eluir diferentes solventes. Né? Então você consegue até separar moléculas dessa forma. Essa extração em fase sólida é muito utilizada. O problema dela é que ela é muito cara. É o único problema dela, mas ela é muito melhor que a extração líquido-líquido. Gera menos resíduo, né? E é super importante aí nos estudos de espectrometria de massa, porque ajuda a purificar os componentes que você está interessado em analisar. Aqui nós temos um artigo onde nós estudamos o efeito do tempo de maceração de própolis, né, e a composição deles por GCMS. Né. É um artigo que foi publicado no Journal of Apicultural Research, 2006. Tá? Sugiro que se você tem alguma dúvida de como fazer GCMS, pode ler esse artigo e me perguntar, eu estarei apto a responder. Outro artigo bastante interessante que usou a técnica de HPLC, MS-MS, no caso aqui UPLC, né? O PLC é muito parecido com o HPLC, só que a fase estacionária tem tamanhos de partículas menores, tá? E aí fazem com que ela tenha uma pressão muito grande e consegue fazer uma separação muito melhor. O pico, a banda cromatográfica, ela fica muito mais estreita e você consegue separar de forma mais rápida, mais eficiente as amostras. Tá? Então eu sugiro, se você tem curiosidade em ver como é que funciona essa técnica, quais são as figuras de mérito que você deve usar para fazer as análises, aqui nós temos um artigo onde foi determinadas esteróis e triterpenóis, né, de interesse geoquímico em sedimentos usando essa técnica de UPLC MS-MS. Então, esse é o curso. Espero que vocês tenham gostado e façam as atividades assim como apresentadas. Usem os espectrômetros de massa, eles dão informações muito interessantes. Às vezes parece meio complexo, mas ela não é complexa, é só estudar um pouquinho. Tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Entrem em contato comigo se houver alguma dúvida. Abraço, fiquem com Deus.